mais bonita. Lá existiam os templos. A primeira cidade a construir um templo para a deusa Roma foi em Esmirna. Lá tinha os templos da deusa Afrodite, a deusa do amor. O templo de Zeus estava lá, que é o deus maior dentro da mitologia, né? Seria o chefão de todos, o mais poderoso, o mais temido, o mais adorado, era Zeus. A deusa Cibele também tinha templos de adoração lá, a deusa da caça e da fertilidade. Então, era uma região muito propícia às questões não só de arquitetura, política, como uma cidade livre, mas também um centro cultural e religioso fortíssimo também. Era uma cidade considerada a mais fiel ao Império Romano, mais fiel em todos os seus aspectos. Então, ela se sobrepunha às demais cidades, até mesmo quando havia uma disputa para a construção do primeiro templo de adoração ao imperador. Quem ganha a concorrência é Esmirna. Então, a cidade vai ter o primeiro templo destinado especificamente à adoração do imperador romano. E isso mostrava a importância e a relação de fidelidade entre a cidade de Esmirna e o Império Romano, né? Então, centro cultural, centro artístico, a população mais ou menos em torno de 100 mil habitantes na época, uma comunidade judaica grande, numerosa e influente. Isso vai aparecer daqui a pouco no texto sagrado, né? Quando vai mencionar lá a sinagoga de Satanás, sinagoga de judeus, né? Então, era uma cidade que tinha realmente assim, um número expressivo e uma influência judaica muito forte nessa cidade. Sim, a origem da igreja, como que nasceu a igreja em Esmirna, não temos nenhuma narrativa bíblica acerca da cidade de Esmirna, diferente de Éfeso, que a gente viu, que tem um pano de fundo muito grande, a carta aos Efésios, as menções nas viagens do apóstolo Paulo. Em Esmirna não temos. A única referência, assim, que nós possamos deduzir alguma coisa, no livro dos Atos, está ali no capítulo 19, o verso 10, que provavelmente nos faz pensar que o trabalho em Esmirna também é consequência da viagem missionária do apóstolo Paulo, em Atos 19, o verso 10, na sua terceira viagem, 19, 10. Quando Paulo está na cidade de Éfeso, e diz ali no verso 10, isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Então, nós sabemos, nós estamos estudando as igrejas da Ásia Menor, né? Então, esse é o único indício que nos dá a possibilidade de imaginar que através do ministério de Paulo e das ramificações desse ministério, o evangelho chegou à cidade de Esmirna e lá então foi plantada uma igreja. Hoje, a cidade é Esmir, né? A gente já estudou isso, a parte geográfica, por isso que eu não estou falando muito sobre isso, tá? A atual Turquia, a cidade hoje tem em torno de 2.100.000, 2.200.000 habitantes. Tem o segundo maior porto, é uma potência, terceira maior cidade, é uma cidade quase que ocidentalizada, é uma cidade laica, ou seja, onde não há aquela questão de perseguição, porque é um país majoritariamente 98, 99% são seguidores do Islã, e normalmente onde tem essa predominância há perseguição, há problemas sérios. Lá não. Lá existem templos católicos, igrejas chamadas evangélicas, praticamente inexistentes, né? Mas o catolicismo existe lá, tradicionalmente acolhe as pessoas que vêm de fora, significa dizer que o evangelho não tem penetração para os muçulmanos, né? Mas as pessoas que vêm de fora, então participam
das comunidades que existem lá. Tem basílicas lá também católicas, né? E tem uma outra igreja assim que eu pesquisei, pequeníssima, igreja evangélica, mas assim é insignificante. Praticamente, eu estou pensando em termos de dimensão, né? De uma cidade de mais de 3 milhões, 99% sendo islamita, né? Então, vamos dar uma olhadinha. Tem um vídeo aí que eu pedi. Vamos dar uma olhadinha hoje como que é a cidade. Vamos viajar no tempo. Vamos no passe de mágica. Para quem assistia, na minha época, o Sítio do Pica-Pau Amarelo, vamos fazer o Pirlim-Pim-Pim e nós vamos lá para vamos lá para a Turquia, né? Oi? Pode ser desde o comecinho ali, tanto faz. Só tem, é uma cidade, a cidade de Esmirna, ela foi destruída como todas as cidades antigas, ou todas não, mas a maioria delas sofreram invasões, destruições, foram reconstruídas por Alexandre o Grande. E a cidade nova foi construída por cima da cidade antiga de Esmirna, né? Então, é Izmir o nome da cidade atualmente. Só um rápido vislumbre. A única coisa que ela tem hoje da arqueologia que foi escavada fica no meio da cidade. É um parque pequeno, parque que a gente chama de Ágora. Olha a cidade, completamente ocidentalizada, vamos dizer, na sua estrutura, na sua pujança, o porto extremamente... Olha as construções. Quando a gente fala Turquia, né, Islã, fica aquela ideia ali de Irã, aqueles países mais empobrecidos, né, com pouca estrutura. É uma cidade pujante, rica, e que vai aparecer aí o que era antigamente chamado de Ágora, que era um lugar onde se reuniam para eventos religiosos, políticos, sociais, e que hoje foi aí, ó, é no centro da cidade, mas é só isso que se tem, basicamente, né, de ruínas da cidade, porque para continuar escavando, ia ter que destruir a cidade toda, né? Então, eles só fizeram essa reconstrução de um pequeníssimo lugar ali que serve como ponto de turismo, mas é uma cidade extremamente pujante, né? Mais para frente vai aparecer ali também um templo católico, o que demonstra a liberdade religiosa dessa belíssima cidade chamada Izmir. Aí você pode procurar na internet, se você quiser assistir o restante. Uma cidade bela, muito bonita. Eu gostaria de visitá-la, se você quiser pagar uma passagem de primeira classe, avião fretado, né, para que eu viaje sozinho, sem ter nenhuma possibilidade de certas companhias, né? Aí não vai me incomodar de jeito nenhum, aí viajarei. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Os irmãos podem depois pesquisar na internet, tem muito material hoje para você visitar a cidade virtualmente, tá bem? Muito bem. Isso é um rápido vislumbre, mas se o irmão quiser perguntar alguma coisa, eu souber, posso tentar ajudar. Parte histórica, geográfica, política, religiosa. Oi? Do Evangelho? Sim, daqui a pouco nós vamos falar sobre o Evangelho, né? Oi. Era rico? Sim, sim. Era a segunda cidade mais rica, a primeira era Éfeso, né? Então, quando a gente vai olhar aqui, ó, deixa eu te mostrar aqui. Aqui, ó. A cidade de Esmirna, ela está ali com a setinha vermelha lá no meio ali. Dá para ver, eu tentei destacar, né? Não sei se dá para ver bem certinho. Lá no meio está Esmirna. Mais abaixo era Éfeso ali. Bem certinho, descendo a seta, embaixo está Éfeso, que a gente estudou, aí Esmirna, e as outras igrejas estão na sequência. Tiatira, Filadélfia, Laodiceia, vai embora. Então, era uma cidade portuária. E na época, você sabe, não tinha avião, não tinha trem, não tinha nada, todo o comércio era marítimo. Então, por ser também ali uma cidade marítima, isso facilitava muito. À esquerda ali a entrada para o Mar Egeu, embaixo o Mar Mediterrâneo, e aí então
Assim como Éfeso, o porto dominava. Então, por isso era uma cidade riquíssima também, e por isso investia nas estruturas, na sua beleza, na sua pujança. À esquerda aqui, a questão ocidental. Tem? Tá, obrigado, meu irmão. Aqui. Então, para cá, a região ocidental, né? Aqui a Macedônia, aonde o apóstolo Paulo teve a visão, e na visão o homem apareceu e disse, passa de lá para cá e nos ajuda. Então, Paulo faz todo esse percurso, vem para a Macedônia, aqui toda essa região. Para cá, aqui a gente teria, no caso aqui, ó, só para o irmão ter uma ideia, Esmirna, e aí depois vem Éfeso, primeira carta, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia, e aí para cá, então, essa aqui é a região chamada da Ásia, Ásia Menor. Aí para cá, Chipre, né, a ilha de Chipre, mas para cá, então, seria já o princípio da Mesopotâmia, onde vai ficar a região de Jerusalém, que seria aonde a gente tem os relatos bíblicos para cá, né? Então, Paulo sai de Jerusalém, ele vai para Antioquia, da Psídia, que é aqui, ó, e aqui tem, então, o centro evangelístico forte, da onde Paulo faz as suas viagens missionárias para a região da Ásia Menor, essa região aqui toda, e chegando aqui até a Macedônia. Aqui, só para refrescar a cabeça para quem não viu nada de história bíblica, né? E Paulo depois tinha a ideia de continuar em viagem para a Espanha. Né? Está ali, isso, né? Aonde o apóstolo Paulo está, João, desculpa, onde João está exilado aqui, ó, Pátimos, próximo, rápido, uma viagem rapidinha para Éfeso ou para a Ásia Menor, bem aqui. Né? Então, isso mostra a beleza, a riqueza dessa cidade que nós estamos estudando. Muito bem. Vamos para o texto bíblico? Vamos dar uma olhadinha? Na apresentação, verso 8, ao anjo da igreja em Esmirna, escreva. Aí, como nós já estamos habituados, nós temos a apresentação. Quem é que fala à igreja? A igreja de Éfeso era aquele que tinha 7 estrelas na mão e andava entre os 7 candelabros. Para a igreja de Esmirna, Jesus se apresenta como aquele que é o primeiro e o último, e aquele que foi morto e reviveu, ou tornou a viver. Eu não vou voltar a gente estudar o primeiro e o último, porque nós já estudamos. Por isso que eu disse, a partir da segunda carta vai tudo mais rápido, porque essas expressões estão na apresentação de Jesus no capítulo 1 que nós já estudamos. Sempre lembrando, o primeiro e o último, o princípio e o fim, aquele que detém o poder criador e aquele que é e está acima de todo mundo. O primeiro e o último, eterno, não tem começo e nem fim. Essa é a ideia do primeiro e último que nós já estudamos. Nós vamos olhar a segunda credencial de Jesus: esteve morto e tornou a reviver. O que traz à sua memória isso? Esteve morto e tornou a viver. 2 momentos fundamentais para o cristianismo. Aquele que foi morto, referindo-se à cruz ou à sexta-feira, que nós chamamos a sexta-feira da paixão, né? Nós chamamos, ou é conhecida como a sexta-feira da paixão, quando mostra o sofrimento de Cristo na cruz do Calvário, e aquele que tornou a viver a Páscoa, né? Então nós temos aqui o princípio desse intervalo entre a paixão e a Páscoa. Por um lado, eu fiquei muito feliz, porque sem que eu imaginasse, calculasse ou organizasse nada, a igreja de Esmirna está dando bem certinho no dia da igreja perseguida. Então, tudo que a gente for imaginar na igreja de Esmirna, o irmão pode fazer um paralelo com Cristo. Você vai perceber muito especificamente que a experiência de Esmirna
ela é a experiência de Jesus Cristo, guardadas as devidas proporções. Por isso que Jesus, quando se apresenta para Esmirna, que é a igreja sofredora, ele se apresenta como aquele que também sofreu. Então, todo o texto de Esmirna, já estou falando aqui no começo, você já pode ter em mente isso. Em mente isso. A identificação de Cristo com a sua igreja no seu sofrimento, tá bom? Então, nós temos aqui, por exemplo, só para você perceber, aqui no verso 11, qual é a promessa? Qual é a promessa? Segunda morte. Até a recompensa tem associação com a ideia de sofrimento ou livramento do sofrimento. Então, vamos olhar e estudar Esmirna com essa visão, né, com esses paralelos que vai nos ajudar muito a compreender essa carta aqui. Aquele que foi morto e reviveu, morto e tornou a reviver, traz pelo menos dois aspectos que são muito importantes para nós aqui. Jesus teve a pior experiência que a vida pode oferecer. Qual é a pior experiência que a vida pode oferecer? Oi, meu irmão. Separação de Deus. Mas o irmão tinha falado o quê? Morte eterna. Para o ser humano, qual é a pior coisa? Oi? Sim, mas não, vamos olhar assim num sofrimento. Será que é morrer? A morte é o pior que a vida pode oferecer, né? Por isso que nós não somos afeitos nem acostumados a ela, né? Não vamos entrar em muitos detalhes aqui, mas os irmãos sabem, né? Não fomos criados para a morte. Deus nos criou para a vida. Mas nós escolhemos os caminhos. E hoje nós vivemos no vale da sombra da morte. Eu prefiro sempre ter uma visão menos romântica, sabe, assim, da vida. Desde que Adão pecou, nós estamos nesse vale, né? Estamos nesse vale. Ainda que eu ande, a gente anda nesse vale desde que vivemos. Então, Jesus teve a pior experiência que a vida pode oferecer: a sua agonia, o seu sofrimento, né, e a sua morte de cruz. Por outro lado, Jesus conquistou aquilo que nós podemos chamar de o pior também que a vida pode oferecer. Jesus conquistou a morte. A domou, a colocou no seu devido lugar e sobre ela ressuscitou e vive para sempre. Quando a gente já abre o texto com essas duas expressões, nós vamos a lembrar logo de cara que o nosso Senhor pode nos ajudar em qualquer circunstância da vida. Ele ficou conhecido como um homem de dores e experimentado no sofrimento. A gente vai aprofundar essa visão à medida que a carta vai sendo desenvolvida, mas já cada vez que eu puder, eu vou lembrar isso para você. Olhe para a igreja de Esmirna, olhe para Cristo. Você vai conseguir entender muito melhor o texto dessa forma. O Senhor pode nos ajudar porque Ele conhece os maiores sofrimentos da vida. Não há nada que nós possamos experimentar aqui que tenha sido pior
do que o sofrimento de Jesus Cristo. Em todos os seus aspectos, em todos. Desde o princípio da rejeição, da humilhação, do abandono, de lidar com a morte das pessoas que ele amava. O sofrimento de Jesus, ele é exponencialmente, gigantescamente maior do que o nosso. Por isso, ele é o sumo sacerdote que, à direita de Deus, tendo experimentado as nossas dores e sofrimentos, vive por nós para interceder eternamente pela nossa vida. Então, não há na nossa jornada nada, por mais difícil que seja, que supere a experiência do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, isso nos ajuda em muitos momentos para que nós não sejamos tentados a nos rebelar e nos revoltar contra Ele. E, infelizmente, essa é uma experiência de algumas pessoas das quais nós convivemos, que no meio do sofrimento, da dor, da dificuldade, não tiveram a estrutura e a compreensão suficiente do que Jesus fez e caminharam por uma vida mais de amargura, de revolta, e que culminou com o distanciamento da vida com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu lembro que uma vez eu estava num sepultamento e a família só tinha um filho e a esposa, que Deus nos deu a graça de ganhar para Cristo, e faleceu o irmão mais velho. E a mãe, desesperada, dizia: o meu filho faleceu. E eu tinha que dar uma palavra, né? Porque apesar da família não ser da igreja, eles me tinham em muita consideração. Então, eu acompanhei aquela família em todos os dramas que eles tiveram. E quando, no desespero daquela mãe, eu fui dar a palavra, eu lembrei disso. Eu disse: olha, o Pai Celestial sabe o que é perder um filho. E a partir dessa ideia, Deus me inspirou a dar uma palavra para aquela mãe e para aquela família. Deus sabe o que é perder. Deus sabe o que é sofrer. Não é? Então, não há sofrimento pelo qual nós não possamos ser socorridos pelo nosso Senhor. Isso não quer dizer que Ele vai nos livrar de todas as coisas, mas Ele sempre estará conosco. Por isso Ele se apresenta para a igreja de Esmirna e diz: olha, eu estive morto, mas eu revivi. Que dá a ideia do seu sofrimento, do seu amor, do seu sacrifício em nosso lugar. Então fique firme, sabe? Sofrer, infelizmente, faz parte da nossa jornada aqui na Terra. O sofrimento é algo inerente a nós, em maiores e menores escalas, e dependendo daquilo que nós mais amamos, né? Mas nós podemos ir falando um pouquinho mais para frente sobre isso. Mas fique firme. Eu acho que a gente, em momentos de lutas, de dificuldades, a gente pode perguntar muita coisa para Deus, e é lícito, e Deus quer que nós perguntemos. O pior é quando nós não perguntamos as coisas a Deus. Perguntar não significa dizer que nós nos revoltamos, mas significa dizer que nós, por alguns momentos da vida, nós precisamos perguntar porque nós queremos respostas. Algumas nós teremos, outras não teremos, mas isso faz parte da nossa humanidade e, infelizmente, aqui não é o céu, né? Não é o céu. Só lá, na eternidade, é que nós não teremos mais nem dor, nem sofrimento, nem nada. Tá bem? Se os irmãos quiserem falar, os irmãos sabem, né? Sim, meu irmão. A priori, não há nenhuma relação entre a história da cidade, porque aqui Jesus não está falando a cidade, está falando a sua igreja. E a cidade de Esmirna, de fato, foi destruída, né? E depois foi reconstruída por Alexandre o Grande, mas especificamente Jesus não se dirige à cidade, ele se dirige à sua igreja. Então ele vai trazer muito mais a relação dele com a igreja do que com a cidade como um todo. Tá bem? Vamos lá. Jesus se apresentou e aí ele
ele disse, eu conheço. Eu já estou colocando assim para a gente ganhar tempo, né? Porque senão aqui o controle aqui, às vezes a gente não se acerta muito bem. Ah, não, ali não apareceu. Então está certinho. Então ele diz, eu conheço a tua tribulação. Conheço a tua tribulação. Deixa eu perguntar aos irmãos, na leitura do texto aqui, quantos elogios Jesus dá à igreja de Esmirna? Tem elogios a essa carta aqui? Quais são as obras? Lembra, Éfeso? Conheço o teu trabalho, conheço a tua resistência aos nicolaítas. Jesus elogia a igreja e fala à igreja, reconhecendo o trabalho, a dedicação, a perseverança da igreja, né? Aí ele vai escrever para Esmirna. Não tem elogio nenhum. Não tem repreensão nenhum. Parece que a igreja ficou como, entre aspas, no limbo, né? Ela não tem nenhum elogio, não tem nenhuma repreensão. Aí Jesus vai dizer simplesmente o que ele conhece sobre a igreja. Mas, irmãos, ele conhece, em primeiro lugar, a tribulação da igreja. Você lembra de novo? Você tem o conhecimento, que é o conhecimento do Deus que tudo sabe, mas aqui tem um detalhe que é mais especial. Eu conheço no sentido de que eu sei o que é, literalmente, o que você está passando. Porque foi ele atribulado também. Foi ele do mesmo modo. Então esse conhecimento não é só o conhecimento com esse conceito da onisciência, não. É o conceito da experiência de Jesus. Assim também como um homem atribulado. Eu conheço a tua tribulação, e aí, diferente de Éfeso, essa tribulação, ela é externa. De Éfeso, a tribulação era interna. Eram falsos apóstolos, falsos mestres, ensino perigoso, e a igreja sofria internamente. Mas de Esmirna, o sofrimento, a tribulação é externo. É um sofrimento intenso, a tribulação é ferrenha por parte de quem? Por parte de quem? Judeus, judaísmo, né? Judaísmo. O irmão, quando lê o texto, fixa o texto, põe o texto na cabeça, e aí você consegue andar com mais facilidade. Porque, como eu falei anteriormente, havia um grande número de judeus na cidade. O judaísmo foi sendo enfraquecido nessas comunidades em função do crescimento da igreja. Tanto os judeus se convertendo, então saindo do judaísmo, tanto quanto o cristianismo trazendo para si os gentios, né, que os judeus também queriam atrair para que eles pudessem ser os prosélitos, né, convertidos ao judaísmo. Então, isso vai gerando cada vez mais o conceito da própria inimizade. E os judeus eram experientes nessa arte, se você lembrar as viagens de Paulo, como eles agiam, né? Eram fortemente influenciadores, que o judeu, basicamente, em outros lugares prosperava, adquiriam estabilidade financeira, né? Destaque social, e aí eles tinham muita facilidade para poder entrar em acordos com o sistema político para perseguir quem eles queriam perseguir. Deixa eu só lembrar com você aqui, Atos 13:50. A gente não vai ler muitas passagens dos motins que os judeus faziam contra os pregadores, mas pelo menos o capítulo 13, o verso 50, quando Paulo está em Antioquia, 13:50 diz: mas os judeus
incitaram as mulheres religiosas de elevada posição e os principais da cidade, e provocando perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram do seu território. Então isso era muito comum, né? Eles se associavam com os gentios quando interessava a eles, né? Os gentios não prestam, tudo filho do demônio, tudo do capeta, né? Mas quando interessava, eles faziam conchavo, sempre para exercer a perseguição contra o Paulo ou os pregadores ou contra a própria igreja. Então Jesus, quando diz eu conheço, ele conhece a partir da sua própria experiência. Jesus soube o que é estar debaixo da ação dos gentios, como a igreja de Esmirna experimentou. Você lembra quando Jesus, antes da sua prisão e morte, ele disse: agora chegou a hora do poder das trevas. Ele disse para Pilatos: você tem autoridade sobre mim, dada por Deus, mas você tem autoridade sobre mim. Então, à medida que a gente vai olhando a história de Jesus, você vai percebendo, de novo, essa ideia desse conchavo, porque os judeus não podiam condenar Jesus. Então, eles se aliam com os gentios para então condenarem Cristo. A mesma história está ocorrendo aqui. Eles estão se unindo novamente para perseguir não mais Jesus, mas perseguir a sua igreja. E aí há um sofrimento muito grande, a tribulação grande, que causou um contraste gigantesco entre uma cidade rica e, ao mesmo tempo, uma igreja pobre. Uma igreja pobre. A gente pode depois entender melhor por que essa igreja se tornou ou era uma igreja pobre, não é? Irmãos, as coisas mais difíceis às vezes para o cristão ou para as pessoas que estão de fora, é quando se percebe o sofrimento, não é? Por exemplo, você lembra o Salmo de Asaf, o Salmo 73? Quando Asaf começa a olhar para a realidade próxima a ele e a realidade para o seu entorno. Ele entra em uma crise profunda. Ele diz: por que os ímpios prosperam? Por que o simples sofre? Por que o temente a Deus entra em ruína? Por que ele adoece? E por que os ímpios têm saúde? Ele começa a entrar numa viagem extremamente perigosa. Ele começa a avaliar a vida com um patamar de profunda amargura. E se você não leu esse salmo em casa, leia com muita atenção. Asaf, cantor do templo, ministro de música, um homem conhecedor profundamente das leis. E de repente ele olha para fora e diz: está tudo errado. Deus, como que isso pode acontecer? Como que isso pode acontecer? Por que nós gememos? Por que nós sofremos? Por que os ímpios, eles só prosperam, eles têm tudo de bom, eles não adoecem, eles estão cada vez mais firmes, mais fortes, saudáveis. E nós estamos numa situação tão difícil. Então, eu lembro que uma vez eu preguei sobre esse texto, e o tema da mensagem, isso nunca me esqueci, é a noite sombria da alma. Foi o tema da mensagem. Eu não lembro quase nada da mensagem, mas eu lembro do tema. A noite sombria da alma. Tem noite que às vezes é sombria, né? Onde mais se pergunta do que se tem respostas. E isso faz parte do sofrimento da igreja de Esmirna. E aquela igreja, ela era olhada assim e se dizia, como o salmista perguntava: onde está Deus? No meio de tudo isso aí. Aonde está Deus? Aonde é que está o Senhor
Os irmãos querem recordar o texto de Romanos 8:36, porque a gente vai aumentando o tom e a gente vai vendo o sofrimento dessa igreja à medida que o texto vai sendo, então, discorrido. Romanos 8:36, a igreja de Esmirna é considerada, aqui, interpretando o texto na visão de Paulo, como ovelhas que vão para o matadouro. A igreja vai ser perseguida. São ovelhas que caminham para o matadouro. Colossenses, capítulo 1, o verso 24, Colossenses 1, 24, o apóstolo Paulo nos lembra sobre as aflições de Cristo. Colossenses, capítulo 1, o verso 24. Diz: agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Então, sempre vem essa ideia de sofrimento. De sofrimento. Também o 29, nós temos muito essa ideia do sofrimento da igreja de Esmirna, num paralelo com o sofrimento do nosso Senhor. Então, quando sofremos, lembremos que o nosso Senhor também assim sofreu. Sim, querida. Olha, o que a gente pode trabalhar um pouquinho mais para frente, que eu acho que é muito significativo, e aí os irmãos me permitam colocar isso aqui, dizer assim, a gente pouco sofre ou não sofre por causa de Cristo. Os nossos sofrimentos, eles são basicamente os sofrimentos que qualquer pessoa tem. São os sofrimentos decorrentes da nossa humanidade. Né? Nós adoecemos, mas todo mundo adoece. Nós perdemos emprego. Quantas pessoas perdem o emprego? Conhecedores ou não conhecedores de Cristo, né? Há uma profunda diferença quando se sofre em decorrência da vida e uma gigantesca diferença quando se sofre por causa de Cristo. É diferente. Quando a gente consegue amadurecer nessa ideia de que nem todo sofrimento é por amor a Jesus, mas decorrente da minha humanidade, eu consigo lidar melhor com as minhas crises. Né? Agora, eu diria que é não mais fácil, mas eu diria que é mais possível de saber lidar com o sofrimento quando esse sofrimento é por amor a Jesus. Porque a gente sabe especificamente por que está sofrendo. Né? Eu perdi o meu emprego porque o meu chefe queria que eu fizesse uma falcatrua. Então, eu preferi perder meu emprego. Vou ficar sem emprego, vou sofrer. Se eu não achar logo um emprego rápido, mas eu vou sofrer. Mas esse sofrimento não é uma consequência natural da vida, que a empresa entrou em falência e me demitiram. Não, eu fui demitido porque eu não quis participar. Então, esse nível de sofrimento, ele é mais fácil de se compreender. É quando nós reagimos a determinadas questões por amor a Jesus Cristo. A igreja de Esmirna, ela sofria por causa disso. Ela sofria porque ela mantinha-se com a sua fé em Cristo e sofria as ações externas justamente por causa da sua postura. Né? Então, aí aparece a ideia, a tua pobreza. A tua pobreza. Por que essa igreja era pobre? Basicamente, os historiadores dizem por causa de duas razões. Primeira, porque ela era constituída de pessoas pobres e de escravas. Poucas pessoas de influência na cidade. Mas havia uma segunda razão pela qual a igreja era pobre. Porque, seguidamente, os irmãos da época da cidade de Esmirna tinham seus bens saqueados. Então, por mais que você melhorasse de vida, daqui a pouco iam lá, invadiam a sua casa e levavam tudo embora. Então, eles não eram pobres porque eles não queriam trabalhar.
eles não eram pobres porque eram blasfemados, a gente vai ver depois, né? Tinham dificuldade de conseguir emprego. Quando tinham emprego, eram perseguidos, eram demitidos. Ou quando adquiriam alguma coisa, seguidamente eles tinham suas casas invadidas. Então, era uma igreja pobre no meio de uma cidade riquíssima. E a pobreza deles era decorrente, em grande questão, da sua relação com o seu Senhor. Então, não era fácil para os nossos irmãos de Esmirna, né? Entra a outra questão aqui que Jesus diz, e isso é importante para nós. Eu conheço a sua pobreza, mas você é rico. Aí Jesus faz aquele paradoxo entre riqueza e pobreza. Porque há pessoas que são ricas e que são pobres, e há pessoas que são pobres e que são ricas. Se você estudar aqui e fizer um paralelo, por exemplo, com Laodiceia, isso vai saltar aos olhos. Para Esmirna, Jesus diz: tu és pobre, mas tu, de fato, tu és rico. Olha a igreja lá, não vou adiantar o estudo, né? Mas só para a gente fazer um paralelo. Olha a igreja de Laodiceia, capítulo 3, verso 17. Apocalipse 3, o verso 17, Jesus falando com a igreja de Laodiceia, diz: você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é pobre ou miserável. Então, Jesus está dizendo o seguinte, utilizando a figura do pastor da igreja, ali que a gente já estudou. O pastor de Esmirna era pobre, mas era rico. E o pastor da igreja de Laodiceia era rico e era pobre. Era um paralelo, né? Porque Jesus escreve as igrejas de acordo com a realidade de cada uma delas, né? Alguém quer ler em voz bem alta Provérbios 13, o verso 7? Olha como é que, de novo, aparece a ideia do Velho Testamento. Provérbios, o capítulo 13, o verso 7. Provérbios 13, 7. Uhum. A quem se faça rico, não tendo coisa alguma, conhece alguém? É o que só ostenta, né? Ele vive na ilusão, né? Anda de carro novo, mas em casa é pãozinho velho, leite requentado 5 vezes, né? Mas ostenta o que gostaria e não tem. E o princípio contrário também é realidade, né? É realidade. Oi? Come frango e arrota peru, não, é caviar que arrota. É melhor, é mais chique. Tá? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, verso 9, também é um texto interessante, porque vai falar de algo que é muito pertinente ao texto. Segunda carta aos Coríntios, o verso 8, o capítulo 8, o verso 9. O irmão já ouviu, já leu e já ouviu várias vezes esse texto. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre. Ele era rico. Rico em tudo. Em todo aspecto de toda a riqueza. Em glória, poder, majestade. Se há dinheiro no céu, não precisa mais. Se a rua de lá é de ouro, né? Ele é dono da prata, dono de todo o ouro, é o Senhor do universo. Sendo riquíssimo, se fez pobre por amor a nós. Então, esses paralelos são bem importantes e interessantes, tá bom?
Tá bem tranquilo, porque Deus é o reino dos céus. Ou ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem, nem um ladrão rouba. Então essa é uma relação sempre muito importante. A grande riqueza não está no que se tem, está no que se é. E se é alguma coisa, se é por graça de Deus. Então essa é a maior riqueza que alguém pode ter na vida. É aquilo que foi tornado ou se tornou por causa de Jesus Cristo. Não, deixa eu voltar aqui. Aqui. Oi. Vamos lá, minha irmã. Pode ser, a gente pode considerar isso como um elogio indireto, né? Porque, na verdade, Jesus reconhece o estado da igreja. A sua igreja era pobre, né? Pobre. Ele está reconhecendo a situação real da igreja e diz: vocês não são pobres, vocês são ricos. Não é um elogio direto, né? Isso, né? Isso, é um reconhecimento do estado. Porque o que acontece? Imagina, você está sofrendo, você tá miserável, está pobre, aí Jesus chega e diz assim: eu sei que você está sofrendo, que você é um miserável. Tá tudo bem, Senhor, isso eu já sei, né? Isso não precisa ninguém me explicar muita coisa. Aí Jesus vai lá e diz assim: mas olhe, essa pobreza que você tem, ela na verdade transfigura-se para mostrar a sua riqueza. Qual é a riqueza da igreja? Essa é a riqueza da igreja. Mas qual é a principal riqueza da igreja? Cristo. Quando ele diz assim: eu conheço a sua aflição, a sua dor, e ele se identifica com a igreja, ele tem tudo isso que você está falando, tá? Que são decorrentes da jornada com Cristo. Mas o maior tesouro da igreja é Cristo. Então Jesus está dizendo à igreja pobre e perseguida, ele está dizendo o seguinte: eu também, entre aspas, era rico e me fiz pobre. Então, ali ele se une à sua igreja de uma forma tão especial, dizendo à igreja que na sua pobreza como homem que Jesus assumiu, ele se tornou posteriormente, olha bem, já vou adiantar aqui, o paralelo da cruz para a glória. Ele está dizendo para a igreja: olha, vocês são pobres, mas a riqueza de vocês sou eu. E porque vocês são pobres, como eu também me fiz pobre, e um dia receber a coroa, um dia vocês, no futuro, se forem fiéis, vocês receberão a coroa. É sempre esse paralelo, tá? É sempre paralelo. Minha irmã, por favor. Já vou responder, irmã. A irmã usou a palavra, se eu não entendi muito bem, apáticos, né? Isso, a gente já pode descartar isso de primeira, porque se fosse uma igreja apática, Jesus acusaria a igreja, como ele acusou as demais igrejas. Aqui não tem nem elogio e nem acusação. E isso é muito importante. Irmãos, assim, eu não tenho tempo. Na verdade, tempo eu tenho, mas assim, eu não quero me tornar cansativo e fazer 10 estudos da igreja de Esmirna, porque você não vai aguentar eu ficar falando todo o tempo de Esmirna. Mas lembre-se, o que Jesus está dizendo é o seguinte: tem tempo em que você não faz, entre aspas, nada. Tem tempo que você faz tudo. Quando Jesus Cristo disse assim, façam as coisas enquanto tem luz, enquanto é dia, porque vem horas, a noite vem, quando você não pode fazer nada. Tem épocas da vida, e Esmirna eu acho que está inserido aqui, aonde a questão não é o que se faz, mas é simplesmente a capacidade de resistir, de sofrer, sem sucumbir, sem voltar-se contra Deus.
chega um momento, e eu não sei se você já passou por alguma situação como essa, em que o sofrimento é tão grande que você não pode fazer nada. Não porque você não quer fazer, mas porque você não pode fazer nada. Você não tem força, você não tem ânimo, você não tem motivação, você não tem muita coisa para fazer. Nessas horas, o importante não é se eu faço ou não faço. Nessas horas, o importante é eu ter a capacidade de saber sofrer. Até um tempo em que o meu sofrimento vai sendo trabalhado e depois eu vou poder voltar a fazer algumas coisas. A igreja de Esmirna é a igreja da resistência. Por isso, ela não tem elogio, porque fez alguma coisa, mas Jesus não repreende a igreja porque ela não fez alguma coisa. Ele disse, eu conheço. Porque chegou uma hora, e isso é muito bonito, irmãos, chegou uma hora em que Jesus não fez mais nada. Quando ele é preso, o que Jesus faz depois que ele é preso? Ele só sofre. É o período daquilo que a gente chama, que inicia-se ali no Getsêmani, porque antes do Getsêmani você tem Jesus ensinando, Jesus curando, Jesus botando a mão sobre pessoas, abençoando, fazendo muitas coisas. Por isso que ele dizia assim, aproveite enquanto é dia, porque vai chegar noite em que nada vai poder ser feito. Então, aquele período que Jesus enfrenta, que vai culminar com a sua morte, e pregado na cruz do Calvário, olha bem, as mãos dele, os pés dele estão imobilizados, completamente. A sua mão abençoadora não vai tocar mais ninguém, não vai curar mais ninguém. Seus pés estão presos. Pés acostumados a caminhar quilômetros. Ele não pode fazer mais. Ali ele faz o quê? Ele só resiste ao sofrimento. Tem épocas da vida que Deus nos chama só para resistir. Só para isso. Depois que ele é ressuscitado, vence a morte, ele volta a fazer coisas. Então, mesmo o nosso Senhor, passando pela sua profunda agonia, ele sabia que há tempos de fazer e há tempo de não poder fazer. Como um homem também limitado no seu corpo como ele foi. Não é? Eu acho que alguém levantou a mão. Não? Foi, meu irmão. Oh, graças a Deus. Pelo menos de vez em quando alguém discorda comigo, gente do céu. Olha, a Sara se deita na corda, olha, como se diz lá no Maranhão, lá no Nordeste, lá se deita nas cordas, né? Isso. Não, isso aqui é decorrente do sofrimento dele, né? Eu entendo o que a irmã falou, nesse sentido, sim. A minha referência era, ele estava limitado àquilo que ele estava acostumado a fazer. Tem o ladrão que se converte, o outro que vê o sofrimento dele, né? O sofrimento de Jesus, como consequência, vai produzir muitas coisas, obviamente. O seu sofrimento é poderoso, né? Mas nesse sentido de que ele enfrenta o seu Getsêmani, o seu sofrimento e a sua cruz, nesse sentido ele é limitado, sabe? E aí é que está o grande amor do nosso Senhor por nós. Era rico, se fez pobre. Era Deus, se fez homem. Né? Era eterno na sua glória e como homem morrível. Então, aqui é que está a beleza. Então, a igreja de Esmirna, ela está ali só resistindo ao sofrimento. Resistindo. E tem épocas que a gente só pode fazer isso. Resistir ao sofrimento. Resistir ao sofrimento. Tá bom? Blasfêmia. Essa blasfêmia aqui, que fazia parte do sofrer da igreja, ela está associada à questão do judaísmo da época, né?
onde Jesus refere-se aos judeus como sinagoga de Satanás. Só o cuidado para a gente não achar que todo judeu é ruim, né? Aí tem aquela questão do sionismo e anti-judaísmo, antissemita e aquela coisa nada toda. A gente só cuida isso, tá? Especificamente os judeus da época da cidade de Esmirna, Jesus disse que eles eram a sinagoga de Satanás. Porque a sinagoga, qual é o significado de sinagoga? Não sei se você já... Assembleia, né? Congregação. Então, isso é muito comum no Velho Testamento. Quando o povo se reunia no Velho Testamento para adorar, eles eram a Assembleia de Deus. Não a placa da igreja, né? Mas a ideia da Assembleia. A Assembleia que se reúne. E aí Jesus agora aí em Esmirna vai dizer, quando vocês se reúnem, vocês são a Assembleia de Satanás. Né? Porque vocês estão lutando contra mim e lutando contra o meu povo. Então, quando vocês se reúnem na sinagoga de vocês, lá eu não estou. Quando vocês se reúnem, vocês são sinagoga de Satanás. Né? Então, há uma profunda acusação aqui, dentro desse mesmo sentido. Historicamente, a gente tem várias razões pelas quais a igreja era blasfemada. Os historiadores citam várias das razões. Por exemplo, a igreja primitiva ela era acusada de canibalismo. Né? Por quê? Porque elas diziam que comiam o corpo e bebiam o sangue. Gente, isso para nós hoje parece uma coisa assim tão sem pé nem cabeça, mas lembre-se, isso é um movimento emergente, ele está nascendo, ele está surgindo, não tem coisas solidificadas. Mas, quando alguém queria blasfemar e queria perseguir a igreja, dizia, olha, lá eles comem, eles dizem que come sangue e bebe carne. Isso é coisa que, quem é que vai querer isso? Nós não queremos. Outra espécie de blasfêmia, eles eram acusados de imoralidade sexual, porque eles celebravam a festa do ágape. Né? Lembra, estão numa cultura grega, não é? A festa do amor. Então eram os bacanais. A igreja era acusada de ser imoral. A igreja era acusada de ser rebelde, porque ela dizia que existia só um imperador, e não era César, era Cristo. A igreja era acusada de ser anarquista, porque ela dizia que o mundo iria acabar. Entendeu? Então, isso girando em torno de uma igreja e olhando essa igreja pela perspectiva daquilo que o judaísmo queria fazer, era simplesmente pegar fake news e espalhar. Então, a igreja era perseguida por causa dessas coisas. Também, aí Jesus diz que eles sofriam a blasfêmia, e é uma palavra fortíssima. Você lembra situações onde Jesus foi blasfemado? Volta de novo para o sofrimento de Cristo. Ele conhecia a situação de Esmirna, porque ele também passou por isso. Alguém lembra aqui? Não precisa ler o texto não, mas só diz assim, em momentos em que Jesus foi blasfemado, sofreu blasfêmia. Qual momento? Expulsava demônios em nome de... É blasfêmia, né? Jesus chegou a dizer que essa é uma blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Né? O que mais ele sofreu de blasfêmia? Isso. Né? Se a gente for traduzir para aqui, trazer para cá, os judeus diziam, nós somos o povo de Deus. Esse povo aí que se diz que é povo de Deus, isso aí são tudo filhos do capeta. Né? Jesus não foi chamado, nesse sentido, de beberrão, comilão, bastardo, né? Quem era o pai dele. Os textos originais vão trazer essa palavra, bastardo, é filho de quem? A mãe dele a gente sabe quem é, mas quem é o pai? Cadê o pai dele? Não tem, José é adotivo, então quem é o pai dele?
nasceu de uma relação ilícita. Entendeu? Jesus sofreu blasfêmia a vida inteira. A vida inteira. Não é? O tempo inteiro. Jesus foi um homem que foi blasfemado do começo ao fim. Lá na cruz, ele sofre blasfêmia, né? O que as pessoas disseram? Se tu... Estava dizendo assim, tu não é nada. Tu é só mais um enrolão. Blasfemado o tempo inteiro. É blasfemado o tempo inteiro. Então, quando Jesus escreve à igreja de Esmirna, ele vai dizer, eu conheço isso também. Eu conheço a tua tribulação, porque eu experimentei. Eu conheço a tua pobreza, porque eu também experimentei pobreza. Eu conheço a tua blasfêmia, porque também fui blasfemado. Então, há um casamento muito especial de Jesus com a igreja de Esmirna. Muito, muito, muito especial. Por isso, Jesus não repreende a igreja, eu acredito. Por causa dessa identificação muito forte. Sabia o que era o sofrimento. Agora, irmãos, vamos fazer uma pergunta aqui para a gente aqui, né? Como que uma igreja dessa forma, sofredora, combina com uma verdade de que essa mesma igreja é amada por Deus? Como que combina isso? Ficou confuso. Como que combina uma igreja tão sofredora ser dita que é tão amada? Como casar isso aqui? Porque você olha para a realidade da igreja e você só vê, que eu vou dizer, que palavra que a gente vai dizer? Só vê tragédia e sofrimento. Oi? É contraditório, né? Aparentemente contraditório. Mas ao mesmo tempo, Jesus, se identificando com ela, diz que a ama de uma forma tão especial, porque conhece tudo que ela passou. Mas os irmãos entendem que isso, tudo que a gente está falando é a partir da teoria do que a gente, quando eu digo teoria, com todo respeito, daquilo que a gente já sabe, de conceitos, né? É a relação entre os conceitos que se sabe, e conceito é uma coisa importante, muito importante, não estou desfazendo isso. Mas quando o conceito que se tem não bate com a realidade, nós podemos entrar em profunda crise, né? Em profunda crise. Por exemplo, hoje é dia da igreja perseguida. Domingo da igreja perseguida. A gente não sabe o que é ser perseguido. A gente não sabe. A gente não sabe. A gente se emociona quando vê um vídeo de perseguição, quando a gente olha um vídeo de um missionário, ou quando a gente vê notícias de igrejas que foram queimadas. A gente não sabe o que é isso, irmãos. A gente não sabe o que é isso. Tá? Mas nesses países de hoje, onde as igrejas são incendiadas, onde as pessoas morrem, elas não sofrem. As outras que não morrem, sofrem. Por quê? Porque às vezes morre o pai, sustentador da casa, fica os filhos. Aonde os filhos vão? Muitos deles prostituição, abandono, miséria, vão morrer de fome. Às vezes morre a mãe, às vezes morre o filho, fica uma parte da família, outra não vai. Como a gente concilia isso com o fato de Deus dizer que ama a sua igreja? Para nós é muito fácil, irmãos, e eu sei por causa da minha experiência, é muito fácil a gente dizer, não, mas tudo bem, tem uma igreja que morre, que sofre, isso sempre existiu na face da terra, mas Deus ama a igreja. É muito fácil a gente falar isso, não é? Muito fácil. Jesus podia impedir, por exemplo, que Esmirna fosse perseguida? E por que ele não impediu? Eu não quero aqui fazer papel de advogado do diabo, tá? Mas fazer essas perguntas nos faz pensar.
porque a gente não sabe o que a gente vai enfrentar mais na frente. Pode não ser perseguição, mas pode ser um drama tão grande da vida que a gente para e pergunte assim, mas cadê o amor de Deus? Ele podia impedir, por que não fez? Né? E desde que o mundo é mundo, desde que o pecado entrou aqui na face da terra, nós lidamos com essas questões que são aquilo que nós chamamos de paradoxo, né? Entre a perseguição que a igreja, por exemplo, hoje sofre em países com alto nível de perseguição, e Deus vê sua igreja sofredora, sua igreja sendo massacrada, mas ao mesmo tempo Deus diz ama a igreja. Não é? É uma pergunta difícil de responder. Oi. Cada pessoa tem as suas experiências particulares e a experiência, elas são individualizadas, né? Cada um sofre de um jeito, cada um lida com o sofrimento de outro jeito. Isso faz parte da nossa natureza humana, né? Agora, irmãos, tem perguntas que são difíceis para nós, que são as grandes indagações da vida, né? E nós não conseguiremos dar respostas para todas as coisas. E talvez nem precisamos dar respostas, né? O que a gente só sabe, o que a gente só realmente consegue entender e compreender é de que nós vivemos num mundo caído. Nós estamos sujeitos ao sofrimento. Nós estamos sujeitos à ação do pecado. Nós estamos sujeitos à ação de pessoas injustas. Nós estamos sujeitos ao passar do tempo, da idade que vai chegando, né? Não é, meu irmão? Estava reclamando de dor nas costas hoje de manhã, que marchava lá, que era um gurizito, né? Fazendo caminhada lá no exército, né? Hoje estava reclamando, estava com dor nas costas, eu me identifiquei com o irmão, porque eu também já estou nessa fase da vida, né? Quer dizer, a vida vai mudando e os sofrimentos também vão sendo sempre presentes em escalas maiores e escalas menores. A única coisa que eu posso dizer aos irmãos é que não estamos no céu ainda. Abaixo do céu, aqui nessa vida terrena. Tudo pode acontecer. A única coisa que não acontece é sermos abandonados pelo nosso Pai Celestial. Todo o sofrimento de Jesus, toda a sua angústia, ele consegue compreender perfeitamente, enquanto nós não conseguimos compreender o sofrimento dele. Não conseguimos compreender. Jesus diz, eu conheço, e nós só podemos dizer que nós não conhecemos o sofrimento dele. É diferente quando, no jardim, por exemplo, vou pegar o jardim do Éden. Meus irmãos, Jesus atravessou o seu Calvário sozinho. Sozinho. Nos momentos da sua maior angústia, ele estava sozinho. A sua maior carência como homem foi uma tentativa de ser suprida, levando algumas pessoas com ele para o jardim. E dizendo assim, fiquem comigo, eu estou aflito, estou angustiado, estou sofrendo muito, fiquem comigo aqui. Os irmãos sabem a história, né? Dormiram, deixaram o seu Senhor sozinho. A experiência de sofrimento de Jesus é uma experiência solitária, profundamente solitária. Nenhum dos seus discípulos na época puderam dizer o seguinte, eu conheço o que o Senhor está passando. Essa identificação dele conosco hoje nos ajuda a entender isso. Quando ele diz eu conheço, ele de fato conhece. Então eu só trago para a minha memória, em momentos em que eu não tenho muitas respostas, eu só trago à minha memória um pensamento bem básico e bem simples. Eu não posso não querer sofrer. Querer eu não quero. Mas eu não posso dizer, se o meu Senhor sofreu,
Nós vivemos num mundo que jaz no maligno. Então, o sofrimento, infelizmente, faz parte da vida, né? Então, em alguns momentos Deus impede, em outros momentos não impede. Isso torna diferente? Não. Isso quer dizer que Ele ama mais uns e outros menos? Não. Tem coisas que fogem do nosso domínio, da nossa compreensão, mas a única coisa que sabemos é que Jesus olha para a sua igreja em Esmirna e fala com ela. E diz, eu estou aqui, eu conheço tudo isso. Se identifica. Significa dizer que Ele se identifica com as nossas dores e com o nosso sofrimento. E não tem manifestação de amor maior do que aquele que se identifica com a dor do outro, porque conhece a dor. Né? Eu não perdi meu pai e minha mãe, então não adianta eu dizer para você, eu sei que você está passando, eu não sei, porque os meus pais estão vivos. E mesmo depois que, se eles falecerem primeiro do que eu nem sei o que você está passando, porque a minha relação com meu pai e com a minha mãe pode ser tão diferente da sua com seu pai e com a sua mãe. Então eu nunca vou saber. Essa é a realidade da vida. Então, o que eu sei é que o meu Senhor sofreu. Então, no meio do meu sofrimento, eu não posso imaginar voltar as minhas costas para Ele e dizer por que é que eu estou sofrendo. A igreja de Esmirna só suportava o sofrimento, mas ela estava ali, firme, aguentando o sofrimento. Né? Acho que alguém levantou as mãos aí, ou não? Foi minha irmã. Ele não teve pecado, mas se fez pecado. Né? Meus irmãos, está no horário. Hoje é um tema mais pesado, né? Assim, mais complicado. Eu procurei não alterar muito a voz também, mais sonolenta, assim, né? Te dando a oportunidade de você dormir um pouquinho no banco. Mas eu não quis assim trazer um tema tão difícil com uma palavra mais dura, tá? O que a gente só pode fazer é nos unir ao sofrimento de Cristo. Assim como sofreu Ele, sofremos nós. Por razões diferentes, mas somos sofredores. Né? Eu queria encerrar orando junto com os irmãos também pela igreja perseguida. Né? Os nossos irmãos hoje que lutam na Coreia do Norte. Eu até mencionei isso aqui, na Coreia do Norte. Uma criança de 6 anos foi condenada à prisão perpétua, porque acharam uma Bíblia com os pais. Vai viver a vida inteira presa. Né? Coreia do Norte hoje é o pior país para alguém imaginar ser cristão. Mão de ferro é morte ou sentença de condenação perpétua. Né? Então, você imaginar uma criança de 6 anos viver a vida inteira presa, é inconcebível, né? É inconcebível. Ou os pastores sendo presos, os líderes de igreja sendo presos, outros sendo mortos. Né? É muito difícil. É muito difícil a gente imaginar isso, irmãos. Em países da África, famílias serem invadidas por líderes e as meninas serem estupradas, violentadas. Algumas morrem, outras eles deixam vivos e vão levar sequelas a vida inteira. Mas elas dizem, nós ainda temos um Senhor. Nós ainda caminhamos, não negamos. A igreja sempre teve perseguição, sempre. E vai conviver com perseguição em níveis diferentes, mas sempre existirá. O que o Senhor nos pede é fidelidade. Fidelidade na bonança, na alegria, fidelidade no sofrimento. Domingo que vem nós vamos falar sobre a palavra de consolo, de ânimo que Jesus dá à igreja. Como que ela pode lidar com essas crises, esse sofrimento. Hoje eu quis falar mais sobre essa parte introdutória, para domingo que vem a gente conversar sobre o que é ser fiel mesmo. O que é ser fiel? Porque Jesus vai dizer ser fiel até a morte. Eu acredito que domingo que vem nós vamos poder tirar lições muito preciosas para a nossa vida aqui. Tá bom? Vamos orar. Pai bendito, muito obrigado, nosso Senhor. Essa manhã nós estudamos um tema tão difícil, Senhor, complicado para a gente, porque somos tão pequenos diante da vida. Somos pequenos diante de Ti, diante do mundo.
não compreendemos muitas coisas e, ao mesmo tempo, compreendemos o que é essencial, de que o Senhor nos ama e o teu amor não sofre variação. Eterno é o Senhor e o teu amor pelo teu povo é um amor eterno também. Nós te agradecemos, porque no decorrer da história o Senhor sempre teve um povo sofredor, que amou mais a ti do que a própria vida. E nós te louvamos pelos nossos irmãos do passado, te louvamos pelos apóstolos, por Paulo, Pedro, Tiago, todos os demais, Senhor, que morreram à base da espada, do apedrejamento, e não recuaram na sua fé. Obrigado pela perseguição, ó Senhor, que quando vem, ela nos mostra que nós estamos também no caminho certo. Assim como o nosso Senhor também foi perseguido e afrontado, que o Senhor continue derramando graça sobre a tua igreja, especialmente hoje sobre a igreja perseguida, sobre os nossos irmãos que estão presos, sobre aqueles que estão enlutados, aqueles que estão tentando reconstruir as suas vidas depois de terem suas casas queimadas. Nós suplicamos a tua graça, o teu socorro, a tua misericórdia sobre eles, que o Senhor se manifeste de uma forma visível e clara para os nossos irmãos que são hoje a igreja perseguida, renovando, Senhor, preservando a fé nos seus corações, e no meio de tantas dores, eles possam ainda olharem para ti e perceberem que o Senhor, mesmo no meio da tragédia, de uma forma inexplicável, eles ainda possam se sentirem amados pelo Senhor. Muito obrigado. Oramos também para que, por graça do Senhor, esses países possam se abrir para o teu evangelho, para que a palavra do Senhor possa trazer profundas transformações nesses lugares. Quanto a nós, Senhor, pequenos que somos, nós te pedimos que o Senhor continue nos ensinando e guardando o nosso coração, a nossa mente, para que nos nossos sofrimentos que enfrentamos, nós também nos sintamos de mesmo modo amados e amparados pelo Senhor. Muito obrigado por isso. Consola o coração dos irmãos que estão aqui nessa manhã, que passam também por lutas, por situações, que o teu Espírito Consolador, fortalecedor, nessa manhã possa ter, ó Deus, feito recordarem do teu amor por eles também, Pai. Muito obrigado, nós te bendizemos e te somos gratos, porque o Senhor Jesus, sendo rico, se fez pobre, e sendo Deus, se fez homem e morreu por nossa vida. Obrigado por isso, te bendizemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, muito obrigado. Domingo que vem a aula pega um tom um pouco mais otimista, no sentido humano, né? E nós vamos aprender sobre ser fiel com o nosso Senhor. Muito obrigado, Deus os abençoe imensamente. Até a noite.